aí da nossa conceituada audiência aqui da CBN. Parabéns ao jornal CBN aí, afinal, 4 anos levando a notícia de verdade, a notícia que realmente importa, né, ao povo mato-grossense, ao povo brasileiro e agora para o mundo também com a internet. Ah, é isso. Você sintoniza aqui conosco pela 95.9 FM, pelo YouTube, pelo Facebook e, claro, participa a qualquer momento também pelo nosso WhatsApp, 659-9803-5580. Se você tem algum questionamento aí ao deputado, quer saber de algum assunto específico, é só mandar aqui pra gente. Deputado, se me permite, né, claro, sempre quando a gente fala, né, sobre o Coronel Assis, a gente acaba, inevitavelmente, falando sobre segurança pública, né, e aí nos seus mais diversos setores. Ontem a gente teve uma entrevista aqui com o governador Mauro Mendes, que acabou repercutindo bastante, Sim. Principalmente num ponto que a gente fala sobre o sistema penitenciário. Eu queria que o senhor também trouxesse a opinião do senhor em relação a isso, uma questão bastante polêmica, um projeto que foi aprovado, né, aqui na Assembleia Legislativa, Claro. mas o senhor tem total autonomia para falar sobre isso também, conhece do assunto, que é a questão dos mercadinhos ali no sistema penitenciário, né? O governador é contra, né, sinalizou ali que pode vetar esse trecho. Com toda a experiência que o senhor tem atuando na segurança, o senhor acha também que é inviável a manutenção desses mercadinhos, cantinas dentro das unidades penitenciárias? Com certeza, o governador Mauro Mendes ele acerta, mais uma vez, né, dentro dessa temática, no sentido de ser contra esse tipo de situação. Eu não sei se vocês se lembram, né, mas na última entrevista que eu vim aqui, nós falamos, né, estávamos falando sobre a morte daquelas duas moças, né, a Ritiele e a Rayane, lá, né, em Porto Esperidião, e a gente disse aqui que um dos principais pontos para que a gente possa ter efetividade no combate ao crime organizado e no controle dos índices criminais seria o controle penitenciário, né, o controle das cadeias, né, e essa ação, né, que está sendo tomada, né, por parte do governo, né, com a criação de uma nova secretaria, né, de trazer aí, né, um novo olhar para esse controle penitenciário. Isso com certeza vai ter reflexos, né, a médio e a longo prazo dentro dessa questão dos controles dos índices criminais. E a situação do mercado, isso é um absurdo, né? Eu acho que, né, como o próprio governador disse, né, o Estado fornece aí refeições, né, fornece material de higiene, o Estado fornece, além disso, meus amigos, assistência médica, odontológica, psicológica, oportunidade de qualificação a esse cara que está ali dentro, preso, né? E nós ainda vamos ter mercadinho dentro de unidades penitenciárias que, segundo o próprio Mauro Mendes disse isso também na sua entrevista, estava vendendo até bebidas alcoólicas, pelo amor de Deus, né? Então aqui fica até uma reflexão, viu? Porque se isso tá, né, junto, né, ao conhecimento do governador do estado, que é o maior mandatário político aqui do nosso estado, né, eu tenho certeza que alguém deve ser responsabilizado, porque isso já vinha acontecendo e teve precisado de uma intervenção por parte, né, do governo para poder acabar com isso. Então isso carece, né, além de acabar com isso, uma investigação séria, isenta, para poder apontar aí os responsáveis por esse tipo de ação, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Igor Tax, Pedro Panoc, fiquem à vontade para seguir. A qualquer tempo a gente traz também a participação aqui do nosso ouvinte. Deputado, ainda com relação à temática da segurança, né, no final do ano passado, o governador Mauro Mendes lançou o programa Tolerância Zero contra o Crime Organizado. Ali tivemos trocas no comando da PM, no qual o senhor foi comandante. Aliás, por bastante tempo, e foi muito bem avaliado à época, tanto que foi alçado ao cargo de deputado federal pela sua atuação no comando da Polícia Militar, mas houve uma troca no comando da PM, houve diversas alterações, a criação da Secretaria de Justiça, como o senhor fez menção. Como é que o senhor avalia essa nova agenda do governo do Estado, colocando agora como prioridade o combate às organizações criminosas, e que o senhor tem essa visão de dentro, não só como deputado federal, mas como militar que e ex-comandante da Polícia Militar, que tipo de consequência isso pode ter e que benefício a sociedade pode ter com esse tipo de ação? Eu avalio de forma positiva, né? Eu acho que todas as ações, né, que vão de encontro a essa questão do controle dos índices criminais, principalmente do enfrentamento às organizações criminais que hoje avançam indiscriminadamente dentro do nosso país, são extremamente válidas, né? E lógico, você ter aí, né, o apoio, né, do governador de um estado, onde ele promove ali todo, né, o empenho de um aparato estatal para que você possa dar combate a esse tipo de ação, isso para a sociedade irá ter reflexo.
Com certeza, como eu disse, né, essa questão do controle dos estabelecimentos penitenciários é extremamente importante, né? Esse controle também não podemos esquecer da questão, né, da valorização dos profissionais que trabalham ali dentro, os profissionais de segurança, né? Eu acho que é importantíssimo, né, que também isso seja levado em consideração, né, por parte dos governos estaduais, do governo federal, né? Eu acho que a partir daí nós teremos reflexos positivos da segurança pública que é prestada lá àquele cidadão que está na ponta. E não vamos nos iludir não, viu, meus amigos? Hoje, segurança pública é um dos principais, se não o principal problema que nós enfrentamos no Brasil hoje e que o próprio cidadão enfrenta. Pedro, fica à vontade também. Deputado, o senhor chegou essa semana, por certo está por dentro e sempre acompanha também, né, tudo que acontece nessa área. A gente acompanhou ali nos últimos dias uma descoberta de um cemitério clandestino em Lucas do Rio Verde. Inclusive, anteriormente eram 11 corpos, mas ontem, no final da tarde, também encontraram mais um outro corpo. Então, são 12 corpos encontrados ali. Como você tem acompanhado essa situação, as investigações? O que o senhor também tem a falar a respeito dessa questão ali em Lucas do Rio Verde, mais precisamente, coronel? Esse é o reflexo, né, dessa questão do avanço criminal, né, onde essas organizações criminosas, elas estão aí, né, buscando, né, as grandes cidades, as cidades aí que estão aí no eixo da BR-163, justamente para se estabelecer. Por quê? Porque a BR-163, por exemplo, é um dos grandes corredores de escoamento da produtividade, né, do progresso, né, da questão, né, da saúde, de tudo. E com certeza também é um corredor, né, da questão da criminalidade. Por exemplo, o tráfico de drogas ou qualquer outra atividade ilícita passa por essas BRs aí, com certeza. Ocupar essas cidades para essas organizações criminosas está sendo aí, vamos dizer assim, uma missão a ser cumprida, né? E lógico que o Estado, né, ele tem esse dever de fazer esse enfrentamento, e essa descoberta desse cemitério aí mostra, né, o quão ousados, né, e cruéis são esse tipo de organização. Nós tivemos ali a descoberta de 11, 12, né, eu vi uma matéria falando até de 17, possibilidade de 17 corpos, né, então realmente mostra que essas pessoas não estão para brincadeira, né, então eles têm ali dentro dessas organizações um código de conduta, né, uma legislação do mal ali que é seguida à risca, onde quem não cumprir os ditames aí dessas organizações, dessas facções é morto, né? E o Brasil precisa enfrentar isso, né? O Brasil precisa enfrentar isso de maneira séria, né? Com o mesmo rigor que eles promovem essas ações criminosas. Senão, nós vamos ficar aí toda hora descobrindo um ou mais cemitérios clandestinos. E digo mais, né? Se descobriu esse aí, meu amigo, imagine quantos desses cemitérios existem no território do Mato Grosso e quantos existem no território brasileiro, né? Então, são inúmeros. Deputado, o senhor cobra, né? Chama atenção para essa situação aí, né? A gente precisa agir e talvez numa força ainda maior, né? Para tentar conter situações dessa natureza. Mas aí, em contrapartida, né, a gente vê algumas ações sendo tomadas pelo governo federal e que tem causado muita polêmica, principalmente aquela que limita, né, aquele decreto do presidente Lula que limita ali as ações dos agentes de segurança, né, um assunto que teve muita polêmica. Nós tivemos, né, diversos atores políticos aqui do nosso estado e de todo o país se manifestando em relação a esse assunto, duramente contrários, né, algumas normas contidas nesse decreto. Eu queria que o senhor contasse também as impressões do senhor em relação a isso e o quanto isso é prejudicial na visão do senhor para esse avanço, né, aliás, quanto é prejudicial na luta, né, contra esse avanço das facções. É totalmente prejudicial, né? Como eu disse, ou essas pessoas que tratam dessa política lá no Ministério da Justiça e Segurança Pública e vivem fora da realidade, ou isso realmente é, né, uma cartilha dessa atual gestão do governo federal de tentar enfraquecer as instituições policiais, porque num país, né, onde nós temos aí cerca de 40 mil pessoas mortas violentamente todo ano. Todo ano nós temos 40 mil pessoas aproximadamente mortas no nosso país na questão aí de homicídio e mortes violentas.
você tem que tentar limitar a ação da polícia. Cara, isso é um absurdo, né? Se a gente for pegar hoje a questão de, não, mas você tem que ver que a arma tem que ser o último recurso. Espera aí, meu amigo. Nós já somos signatários e temos dentro dos nossos bancos escolares há décadas, né, a questão do uso progressivo da força, onde o policial ele é ensinado, ele é treinado, né, a fazer esse uso progressivo da força durante a sua ação policial. Agora, o governo federal ter que determinar isso sob pena, né? Sob pena de nós não podermos acessar o recurso do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário, cara, esse para mim é uma chantagem que ele está sendo feita para tentar fazer com que os estados sigam essa cartilha nefasta que eles querem fazer, né? Ou seja, nós temos um governo que, de certa forma, acaba aí passando pano para vagabundo, né? E deixando o policial aí de mãos e braços amarrados para poder fazer esse combate. Isso desmotiva esse homem, isso faz com que esse policial seja colocado nele uma pecha de mal profissional, porque se você não pode fazer isso em razão daquilo, é porque que desconfiança é essa? Onde é que nós estamos, né? Gosto sempre de dizer que nós, no Brasil, precisa parar de pensar que a polícia ou as instituições de segurança pública são parte de um problema. Não, nós somos parte da solução. O problema é, com certeza, o avanço criminal das facções, das organizações criminosas e o aumento da violência. Nós somos parte desse problema que é para resolver isso. Enquanto a gente estiver fazendo essa inversão de valores, com certeza eu acho que nós não estamos no caminho certo. Uma ação, deputado, ainda se me permite insistir nesse assunto, né, que é tomada pelo governo federal, né? A quem interessa, na visão do senhor? Claro que qualquer coisa que a gente falar aqui nesse momento, né, a gente vai estar especulando, enfim, mas pelo andamento, por tudo que o senhor acompanha ali, né, a quem interessaria esse enfraquecimento das ações policiais, na visão do senhor, tomando, né, como base que é um decreto presidencial, né? Olha, talvez dentro dessa visão que a atual gestão do governo federal tem, né? Que lá atrás, né, na época ainda que o ministro Flávio Dino era ministro da Justiça e Segurança Pública, foi se aviltado a criação de uma grande guarda nacional, a exemplo do que existe lá, né, na Venezuela. Eu acho que talvez esse enfraquecimento seria a forma de se tentar promover, né, o caos, no caso deles ali, quanto pior, melhor, para poder tentar instalar um estado aí de controle, um estado totalitário. Mas é aquela história, né? Aqui no Brasil eu acho que isso não pega. Por quê? Porque com certeza nós temos aqui uma classe política séria, né? E o cidadão brasileiro, né, que tem acesso, né, à internet, que consegue hoje, né, saber diferenciar aqui o que é verdade, o que é mentira, o que é falácia, o que é a narrativa, ele não iria aceitar uma ação dessa de maneira alguma. Então, acho que a partir daí se começa a criar, né, essas pequenas ações, tentar fazer esses eventos testes aí para tentar enfraquecer ou criar uma cortina de fumaça para esconder realmente o grande problema que nós temos hoje no nosso país, que é essa questão das facções e das ações criminosas. Ninguém fala nada disso, né? Você não vê o governo federal, por exemplo, falar sobre a questão dos territórios ocupados no Rio de Janeiro, sobre a DPF 635, né, que limitou a ação das polícias nas comunidades no Rio de Janeiro e fez com que as organizações criminosas, as facções, aumentassem os territórios ocupados, construindo fortificações, barricadas, treinando o seu pessoal. Esse dia atrás, eu recebi um vídeo de um colega lá do Rio de Janeiro, lá do BOP do Rio, numa ação que eles fizeram numa comunidade lá. E eles tomaram, né, uma fortificação dessa, que estava sendo ocupada ali pelos criminosos que estavam ali, ó, sustentando fogo, atirando na polícia que estava lá embaixo. E quando ele tomou, ele fez um vídeo mostrando aqui assim, o tanto de cápsulas de munição. Meus amigos, parecia filme de ação aí da década de 80, aí, tipo aquele do Schwarzenegger ou do Rambo. Cara, munição, aço pra caramba em cima da polícia. Ou seja, né, o governo, em vez de ter preocupado com isso, fica preocupado em querer limitar a ação da polícia. Pelo amor de Deus. E o governador até falou, né, que é um dinheiro muito pouco, né? O senhor falou desse recurso, graças, né? Graças a Deus. Ele falou, né, que é um dinheirinho que ele não faz questão. Graças a Deus, e aos cidadãos mato-grossenses e à gestão
gestão, né, de Mauro Mendes, a equipe econômica do estado de Mato Grosso. Mato Grosso hoje vive uma situação muito diferente dentro da segurança pública no tocante, né, à questão estrutural, né? Eu falo isso de carteirinha porque eu fui comandante-geral na primeira gestão de Mauro Mendes, onde nós assumimos a segurança pública totalmente sucateada, né, devendo na praça aí cerca de mais de 280 milhões de reais. E hoje, né, a segurança pública do estado de Mato Grosso é uma das mais avançadas do país. Um outro ponto importante, deputado, que nessa linha ainda desse enfrentamento que o governo federal quer fazer de maneira geral contra a segurança pública, contra os militares em todas as esferas, nós citamos aí com a pergunta da Camila a questão do uso de arma de fogo, tem a questão ainda permanente, a tentativa de implantar câmeras nos agentes policiais e também fundamental, não só o governo federal, mas também o STF, a questão de impedir que militares possam ser candidatos nas eleições. Aí eles incluem militares, juízes, Ministério Público, mas o foco mesmo é nos militares. Por quê? Porque é só olhar a composição das bancadas dos estados com o avanço de militares da ativa, da reserva, ocupando cargos públicos. É o caso do senhor, de outros militares brasileiros. Coronel Fernanda também Fernanda, aqui, né, por Mato Grosso. Mas foram eleitos pelo povo. Exato. Né? Tiveram votos. Como no passado já tivemos empresários, juízes, promotores, procuradores, médicos, enfim. Como é que o senhor avalia? Inclusive, teve uma declaração recente, esse ano ainda, no dia 8 de janeiro, naquele evento lá contra o... Que foi um fiasco, né? No dia 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes ele deu uma entrevista, deu uma declaração formal contrário a que coronéis, a que oficiais, a que militares, de uma maneira geral, possam ser candidatos. Como é que o senhor avalia esse tipo de ação, de enfrentamento que não só o governo federal, mas também o STF quer fazer contra os profissionais? Eu avalio de uma forma muito negativa, né? Eu entendo que o militar, quer seja ele militar estadual, militar federal, ele é um cidadão como outro qualquer. Aliás, não é um cidadão como outro qualquer, porque nós temos muito menos direitos, vamos dizer, trabalhistas, do que o cidadão comum, né? Nós não podemos fazer greve, nós não temos limitação de horário, podemos ser acionados a qualquer momento, nós temos um programa de aposentadoria que não se chama aposentadoria, é reserva remunerada, podemos ser reconvocados a qualquer momento, nós temos que ter dedicação exclusiva ao serviço, não pode ter outra ocupação. E agora nós não podemos nos candidatar. Peraí, Igor, a pessoa sai hoje da cadeia, e se falar assim, quero ser candidato a presidente da República. Ele pode ser candidato. Né? Se ele pagou o que ele deve para a sociedade, ele pode ser candidato. Né? Então, respeito, né, muito, né, a manifestação do ministro Alexandre, mas não concordo. Eu acho que é uma manifestação quase que, vamos dizer assim, discriminatória para com uma classe da sociedade que, com certeza, se quiser colocar o seu nome à disposição do povo, para que o povo vote ou não vote, né, é direito dessa pessoa. Né? Então, eu acho que é muito ruim isso para o Brasil, isso acaba ferindo a democracia. Existem lá inúmeras iniciativas para tentar fazer com que os militares não possam se candidatar, né, chegando ao ponto de ter uma iniciativa legislativa lá dizendo que você só pode ser candidato se você for para reserva remunerada imediatamente. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo, né? Nós já temos uma legislação que já nos obriga a ir compulsoriamente para a reserva remunerada quando você é eleito para um cargo eletivo, né? Por quê? Porque com certeza o legislador, ele entendeu que se você é eleito, você tem que seguir sua vida na política, porque você deixa de ser um militar e passa a ser um político que foi militar num determinado ponto da sua vida, né? Então realmente esse aí é um absurdo. Nós iremos, enquanto estivermos lá representando o povo de Mato Grosso, né, os militares estaduais e por consequência os militares federais também, lutar contra isso, e nós não deixaremos que isso prospere na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional. 9h26, você que está sintonizando agora, o deputado federal Coronel Assis é o nosso convidado dessa manhã. Ainda temos uns minutinhos antes da nossa pausa para o repórter CBN. Pedro, tem mais algum questionamento aí para o deputado enquanto isso? Tem. Deputado, ainda voltando à questão das câmeras nas fardas de policiais, o governador de São Paulo, como a gente sabe também, era
contrário a essa colocação ali de câmeras nas fardas policiais. Tivemos alguns acontecimentos lá em São Paulo e ele acabou admitindo, né, que se equivocou e que, de certa forma, ele é favorável agora à instalação de câmeras. Sua avaliação em relação a isso? É possível pensar também dessa forma que em um determinado momento, para segurança até do próprio policial, em um determinado momento essas câmeras possam ajudar a dizer, olha, ele é inocente ou ele é culpado, na sua avaliação? E como é que o senhor avalia essa mudança de rumo do governador Tarcísio? Olha, eu avalio que, na verdade, não concordo com o governador Tarcísio, respeito ele, gosto muito, né, do que ele está fazendo hoje dentro da segurança pública lá em São Paulo. Se nós tivermos hoje, pegarmos aí um parâmetro, não saiu aqui ainda, né? Eu estou com o dado aqui do ano passado, né, do ano retrasado, desculpe, da questão do índice de controle de homicídio por 100 mil habitantes no Brasil, né? Em São Paulo, do ano retrasado, teve aí 5,64%, né, de homicídio a cada 100 mil habitantes. A média nacional é de 18,53, né, homicídios para cada 100 mil habitantes. Isso mostra que a política desenvolvida na segurança pública por Guilherme Derrite e por, né, Tarcísio lá em São Paulo é uma política efetiva. Nunca se combateu tanto, né, a questão do PCC, né, que é a organização criminosa que domina São Paulo, do jeito que está se combatendo hoje. Agora, com certeza, essa opinião dele, eu acredito que não é a melhor opinião emitida aí pelo governador Tarcísio, e eu não concordo, porque eu entendo que a Câmara, né, ela é um instrumento que vai aí inibir a ação policial. Eu não posso botar essa desconfiança, essa pecha de desconfiança no meu profissional de segurança pública. Eu estaria sendo leviano. Por quê? Então, por que é que nós não colocamos, né, essa mesma câmera corporal naquele camarada que sai do regime fechado para o semiaberto, né? Hoje nós temos uma tornozeleira, mas aí o cara pega essa tornozeleira, rompe e joga fora, ou quem sabe com essa tornozeleira ele está ali rondando e planejando um crime, a gente não está sabendo de nada dentro do perímetro que é a área onde ele vai ficar. Então por que é que não coloca uma câmera nesse cara? Né? Qual que é essa insistência de querer colocar a câmera em uniforme de polícia? Como eu falei, mais uma cortina de fumaça perpetrada por pessoas que não têm responsabilidade com a segurança pública. Nós temos inúmeros órgãos de controle, temos corregedorias, temos Ministério Público, temos a Justiça, e não se iludam não, viu, meus amigos? Nós somos, né, as instituições policiais são as que promovem a maior parte correcional dentro das profissões estatais. Pode pegar aí, ó, veja aí dentro do Judiciário, por exemplo, quantos são exonerados, veja no Ministério Público quantos são exonerados e vejam nas instituições policiais quantos são exonerados aí por ter aí em algum momento infringido as regras, né, da sua profissão, né? Não tem nem comparação, né? Então eu sou contra, eu acho que nós precisamos fazer uma discussão ampla, uma discussão muito técnica a respeito disso, porque uma coisa é, como eu disse, eu gosto sempre de dizer, né, a câmera, ela sempre vai te filmar aqui, né, em campo aberto. Em todo canto que você vai, né, se movimentar. Se a gente for falar da parte técnica, um confronto armado, por exemplo, existe um fenômeno fisiológico que acontece no operador de segurança pública, que é a questão da visão de túnel. Quando você pega o seu armamento, engaja seu armamento, você perde a sua visão periférica aqui e restringe a um determinado ponto. Então, se acontecer algo aqui ou algo aqui, eu vou ser responsabilizado, a Câmara vai estar pegando isso aqui, né, vai botar na minha conta, calma lá. Então, ela tinha que também dar para mim esse mesmo perfil, né? E aí nós vamos transportar para a nossa realidade aqui, para a realidade do Mato Grosso, né? Um estado de dimensões continentais, onde temos aqui Cerrado, temos Pantanal e temos Floresta Amazônica. Lá no combate ao Novo Cangaço, né? Deputado, eu vou precisar interromper o senhor, tá, mas bom. A gente retoma nesse mesmo ponto, só por tá conta bom. Do nosso intervalo obrigatório. É bem rápido, a gente está de volta. Há 4 anos aí a rádio que toca a notícia chegou aqui à capital mato-grossense e a gente fica muito feliz, né, por essa série de entrevistas que a gente está realizando ao longo dessa semana, nessa manhã conversando com o deputado federal Coronel Assis. Deputado, a gente precisou fazer aquela pausa obrigatória para o repórter CBN, mas só para relembrar um pouquinho quem está chegando agora, o senhor falava, né, do posicionamento do senhor, contrário, um assunto até que a gente já tratou aqui, Exato. Com relação às câmeras nas fardas dos policiais. O senhor falava que para além dessa discussão que
existe no país, Mato Grosso tem as suas particularidades. Então, eu queria que o senhor voltasse a tratar desse assunto aqui pra gente. Não só Mato Grosso, como qualquer outro estado, né? Pra você ter uma ideia, como eu disse, né? Lá no combate ao novo cangaço, por exemplo, você está no meio da mata com uma câmera corporal, né? Se você está em pé, você tem um tipo de visão. Se você está agachado, você tem outro tipo de visão. Se você deitou, você tem outro tipo de visão. E aí eu pergunto para você, esse equipamento vai me dar isso? Não vai me dar? Como que vai ser? E assim, outro questionamento, onde isso será armazenado, né? Quem custodiará todas essas imagens? Quem pagará essa conta? Né? Então, assim, num país onde num determinado ministério ou num determinado palácio, imagens do circuito interno de segurança vazam, imagine câmeras corporais aí de 500 mil policiais, né? Estamos falando só de policiais e bombeiros militares no Brasil. Imagine os demais efetivos aí da Polícia Penal, Polícia Judiciária, Civil, enfim, né? Guardas municipais, né? Eu acho que realmente é uma coisa assim que tem muito mais coisa importante para que a gente possa discutir aqui. Igor Tax, fica à vontade. Deputado, só mandar um abraço aqui ao claro. Breno Pereira, está nos acompanhando de Petrolina, está parabenizando o deputado pelo trabalho realizado. Tem algumas perguntas chegando aqui sobre tornozeleira, também sobre o decreto do governo. Daqui a pouquinho eu trago, mas fica à vontade, Igor, primeiro. Deputado, com relação ao seu projeto de lei aprovado lá na Câmara, com relação à obrigação de grupos como o MST ou congêneres de terem o registro de pessoas jurídicas, ou seja, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, já que eles não têm, recebem recursos públicos, recursos duvidosos, que financiam algum tipo de invasão, enfim, manifestações, etc. Como é que foi a origem deste projeto e a briga e a luta para fazer com que ele fosse aprovado? Verdade, né? Nós estivemos participando da CPI do MST, né? A CPI do MST que entregou muito ao Brasil, né? Diga-se de passagem, o presidente foi o Zucco, que vai ser aí, né, o líder da oposição esse ano, e eu serei vice-líder da oposição lá na Câmara dos Deputados este ano aqui. Então teremos aí essa dobradinha de novo aí que tivemos lá na CPI do MST, né? Deputado Zucco do Rio Grande do Sul, deputado Coronel Assis aqui do Mato Grosso, hoje na liderança e vice-liderança da oposição. Nós estávamos durante a nossa CPI do MST, né, onde foi descortinado aí, né, desde trabalho escravo, invasão, inúmeros crimes, né, cometidos aí por essa organização que já tem mais de 40 anos atuando no Brasil, né, e que com certeza não possui, né, personalidade jurídica, né, e é natural que todo movimento social que está presente em mais de 3 estados, que possui, né, uma história aí de 40 anos, tem que ter uma personalidade jurídica, porque como é que nós iremos aí, né, por exemplo, entregar recurso público a esse pessoal, se você não tem como fiscalizar? Você vai entregar para a ONG tal, a ONG tal vai repassar para eles e aí vai virar aquele emaranhado de coisas, você acaba que não sabe para onde que vai o dinheiro público. Então esse é um projeto muito válido, é um projeto que foi aprovado na CCJ, né, lembrando que eu não era membro da CCJ, consegui através da liderança do União Brasil uma vaga de 4 meses na CCJ, então conseguimos aprovar esse projeto, que é um projeto extremamente importante para o Brasil, porque além de tudo, né, faz com que esses movimentos sociais possam também ter legitimidade para buscar recursos públicos, recursos na iniciativa privada, e nós possamos fiscalizá-lo, faz com que a gente possa responsabilizar caso se cometa algum crime, e eu acho que é importantíssimo isso para o Brasil, né? O MST, por exemplo, como eu disse, 40 anos atuando no nosso território e não tinha personalidade jurídica. E aqui, né, lá também, Igor, nós tivemos a aprovação, né, e esse projeto, desculpe, só voltando aqui, esse projeto ele é um projeto de caráter terminativo, ele já segue para o Senado da República. Houve um recurso de uma deputada da esquerda lá, justamente tentando forçar com que ele seja submetido ao plenário, mas nós iremos trabalhar agora nessa legislatura, junto ao presidente Hugo Mota, para que, se for colocar no plenário, que se coloque, eu tenho certeza que nós temos voto para ganhar, e se não, recusando isso aí, ele desce para o Senado para que seja apreciado pelos senadores da República e se torne lei, né? Há outro projeto que a gente aprovou lá, né, durante essa nossa gestão na CCJ também, que eu acho de suma importância, né, para o Estado brasileiro, até para que a gente possa combater a impunidade, foi o projeto onde nós, né, iremos passar para os estados a possibilidade de aumentar as penas das legislações penais existentes. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos mais de 1.800, né, leis, né, que tem dentro do nosso ordenamento penal brasileiro, mas essas aí aproximadamente 3,5% só obrigam
que o juiz prenda a pessoa depois de condenada. O restante cabe aí inúmeros acordos de leniências, acordo de sursi, conversão da pena em cesta básica, enfim, né? E com essa legislação, né, ela não deixa que os estados promovam, né, novas tipificações penais. Por exemplo, o estado do Mato Grosso vai criar aqui o formigocídio, né, a morte de formiga. Não pode, porque ele vai ter que modular essas penas dentro das legislações existentes. E um fator muito importante que tem que ser dito: todas as iniciativas vão ser do governo, do Poder Executivo. Por quê, Igor? Porque a partir do momento que você deixa a pessoa um dia a mais dentro de um estabelecimento penitenciário, isso gera um ônus para quem? Para quem paga a conta do sistema penitenciário brasileiro hoje, que são os governos estaduais. E nada mais justo do que o governo estadual fazer essa análise e falar: não, aqui no Mato Grosso, a pena de homicídio, né, o homicídio simples, ela vai começar, em vez de 6 anos, 8 anos, né? E em vez de 20 anos, ela vai para 25 anos a máxima. Então, o cálculo, né, do magistrado ali para a aplicação da pena, ela já inicia no regime fechado, porque no Brasil, não sei se o pessoal está sabendo aí, mas no Brasil só inicia no regime fechado, que é a cadeia de verdade, onde o cara fica preso lá, quem é condenado acima de 8 anos. Quem é condenado a 7 anos, 11 meses e 29 dias já inicia no sistema no regime semiaberto, né? O que foi que a gente também precisa rever, porque são 41 anos, né, da Lei de Execuções Penais, que foi editada lá na década de 80. Coronel, só aproveitar, Pedro, não sei se tem mais algum questionamento em relação a isso. Eu ia perguntar só um pouco mais, aproveitando o gancho do Igor, né, do projeto, falar sobre a atuação, né, do Coronel para esse ano. Esse ano é um ano um pouco diferente, né, deputado, que a gente não tem ali muito ingrediente do processo eleitoral do próximo ano. Sempre tem, né, conversa, mas assim, acho que traz um clima ali de paz maior para trabalhar dentro da Câmara Federal. Eu queria que o senhor falasse um pouco, né, dessa atuação para ao longo desse ano. Temos temas importantes para ser debatido por lá. Tem algo que o senhor entende como prioridade, alguma bandeira, né, que quer levantar ao longo desse ano também? Participação nas comissões, a gente sabe da importância também, né, desses debates. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa atuação aí, de como pretende tocar o mandato nesse ano. Claro, né, como eu disse para vocês, esse ano aqui nós estaremos na vice-liderança da oposição, lá na Câmara dos Deputados, né, e a oposição esse ano ela está se organizando aí sob a liderança do deputado Zucco, no sentido aí de podermos aí ocupar os espaços, né, nas nossas comissões, né, levando aí a efeito aí, né, uma discussão, né, um pouco mais nivelada, né, gabaritada junto, né, aos colegas, né, governistas da esquerda, né, que tem aí o viés progressista dentro da sua linha de atuação política. E nós, além disso, né, temos aí um planejamento, né, para que possamos também promover uma discussão um pouco mais aguerrida, um pouco mais séria, um pouco mais regimental dentro, né, do plenário da Câmara também. Então, para isso está sendo promovido uma grande organização junto à oposição, para que a gente possa estar fiscalizando também o governo federal, mostrando ao povo brasileiro, né, os erros, os acertos, para tentar aí, com certeza, levar essa nossa visão da oposição ao povo brasileiro, para que ele possa fazer aí a sua escolha, né, e ver a verdade do que está acontecendo hoje no Brasil, né? Eu acredito que as comissões, né, de segurança pública, CCJ, a Comissão de Agricultura, são comissões que têm uma importância muito grande dentro da Câmara dos Deputados, né, a Comissão de Educação também. Então essas comissões vão estar sendo aí, né, ocupadas por membros da oposição, e nós estaremos lá, né, tentando aí fazer um bom trabalho legislativo, mostrando e representando o povo de Mato Grosso, o povo brasileiro lá na Câmara. Eu acho que dentro dos nossos temas, né, eu acho que esse tema, né, da questão de estarmos aí buscando entregar aos estados aí a possibilidade de modular as penas das legislações existentes é um projeto que ele caiu no gosto, né, da oposição. Então nós iremos aí articular junto à oposição, junto aos outros partidos, junto às lideranças, para que a gente possa tentar pautar esse projeto no plenário, conseguir primeiro, lógico, um recurso de urgência, depois do recurso de urgência tentar pautar esse recurso de urgência e depois pautar esse projeto no plenário, que eu acho que é um projeto muito bom, é um projeto extremamente técnico,
constitucional, passou pela CCJ, né? Foi feita ali uma análise muito acurada por parte dos técnicos da Câmara dos Deputados, outros colaboradores juristas que vieram nos ajudar também. Eu acho que vai ser um avanço para o Brasil, né? Nós temos aí, né, a possibilidade de poder efetivamente, né, regionalmente combater, né, o crime, a criminalidade e a impunidade. Eu até discuti na dia que o Lewandowski foi na Comissão de Segurança Pública, onde ele falava que queria parametrizar, né, essa PEC da segurança pública, criando aí um sistema único de segurança, a exemplo do sistema único de saúde, né? Eu disse, ministro, o senhor está errado, com todo respeito, né? Se nós for para falarmos de sistema único de saúde, nós pegarmos lá o protocolo, né, de tratamento de câncer de próstata. É o mesmo no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, no Mato Grosso e lá no Pará, né? Agora, se a gente for falar do crime de roubo, é a mesma tipificação penal, com a mesma penalidade em todos esses estados. Mas a perpetração, né, a execução desse crime no Sul é diferente do Centro-Oeste, que é diferente do Norte, que é diferente do Nordeste. E o combate a esse tipo de crime também é diferente. Então, nós não podemos tratar segurança pública de forma unilateral, né? Nós podemos tratar segurança pública de forma específica, né, de forma regionalizada. E com certeza, o combate ele é simétrico. Nós estamos no limiar sempre, lutando dentro da lei. O criminoso não, meu amigo. O criminoso ele extrapola todos os limites da lei e promove a sua ação criminosa. Pedro, fica à vontade, já eu trago aqui alguns questionamentos dos ouvintes. Perfeito, Camila, obrigado. Deputado, a gente nesse momento está aqui começando algumas legislaturas municipais e a gente sabe que o deputado também olha, né, nesse aspecto. O senhor tem aqui Cuiabá e Várzea Grande, especialmente Várzea Grande, ali como, né, o seu setor, as suas cidades assim, mais próximas, e a gente tem alguns problemas de muito tempo. Nesse aspecto, o que o senhor tem feito no sentido de buscar uma solução a partir de Brasília para problemas crônicos, caso de água em Cuiabá, aliás, em Várzea Grande, problemática de estruturação aqui em Cuiabá? O que o senhor tem feito nesse sentido, para além de tudo que o senhor já colocou, que corre atrás em relação à segurança, mas outras problemáticas, que é aquilo que efetivamente o cidadão, que muitos deles escolheu o senhor, passa no dia a dia? Exato, né? Eu gosto de dizer que a nossa bandeira é segurança, é combate à impunidade, mas nós não somos um deputado monotemático, né? A gente busca sempre estar podendo discutir, né, dentro de todas as áreas aí que vão influenciar dentro do serviço público, da gestão pública, e claro, que vai influenciar na vida do cidadão, quer seja de economia, quer seja de saúde, quer seja de educação, né, infraestrutura, né? E dentro desse parâmetro, Panoc, eu estive reunido, né, com a prefeita de Várzea Grande, com o prefeito de Cuiabá, com vários outros prefeitos, né, aí do nosso estado, do Mato Grosso, né, e nós já conseguimos, através dos próprios recursos de emendas parlamentares ou, né, de encaminhamento juntos a ministérios ou as próprias secretarias aqui do estado, né, conseguir aí entregar algo e facilitar algumas situações que são problemas dessas cidades, né? Na Várzea Grande, por exemplo, no ano passado nós investimos aí cerca de 25 milhões de reais das nossas emendas parlamentares, né? Na saúde, na educação, né? Na infraestrutura, né? Para este ano, lá na Várzea Grande, nós teremos aí mais 25 milhões das nossas emendas parlamentares investidas lá, 20 milhões na grande obra estruturante, que é um sonho dos varzegrandenses, né? Que é a rodoviária da Várzea Grande. Então, a prefeita, junto com sua equipe, tem um projeto, né, que também é um projeto que já vem da outra gestão, e eles pegaram esse projeto e deram uma reformulada. Então vai ser uma rodoviária tipo um shopping center, onde nós iremos empenhar esse recurso para esse ano, para ano que vem mais um outro recurso, e teremos aí, né, uma coisa muito bem feita para atender não só os varzegrandenses, mas todas as pessoas que precisam e necessitam de serviço. Coloquei mais 5 milhões para que se possa terminar o campus da IFMT, que eu acho que é importantíssimo para que a gente possa dar a oportunidade ao nosso jovem da Várzea Grande, da Baixada Cuiabana, né, de estudar, de fazer uma faculdade, de ter uma profissão. Então, são esses recursos. Com o Abílio, né, aqui em Cuiabá, ele fez uma grande reunião com a bancada nossa de deputados e senadores lá no Congresso Nacional, e o pedido de Abílio foi para que
que a gente pudesse ajudá-lo na área da saúde, e eu encaminhei recursos também para cá, na casa de 5 milhões de reais, para que sejam empenhados, né, e colocados na saúde do povo cuiabano. Fora isso, outras demandas que aparecerem, que nos interiores também, que a gente ajudou também dentro dessas frentes aí da gestão pública municipais. Por acaso, deputado, assim, como quem não quer nada, nessas conversas aí, principalmente com a prefeita Flávia e o prefeito Abílio, foi falado algo da possibilidade do senhor deixar a União Brasil, migrar para o PL? É uma intenção, a gente escuta, né, muitos comentários nesse sentido. Tem essa intenção, até pela proximidade que o senhor tem, né, das pautas, com as pautas, aliás, ali do partido, conversar alguma coisa nesse sentido, ou é só burburinho que a gente escuta no bastidor? Olha, na verdade, a questão das partidárias, né, por parte dos agentes políticos, né, ela é uma coisa que sempre ela está em voga, né? Eu me relaciono no Congresso Nacional com os mais variados parlamentares, né, das mais variadas siglas partidárias, e acaba que sempre existe ali um convite, sempre existe ali um namoro, um assédiozinho, né? Mas isso é natural dentro da política. Eu acho que, né, não é só o deputado federal Coronel Assis, eu tenho certeza que Mauro Mendes também já deve ter sido convidado aí para outras siglas partidárias, Otaviano Piveta, Jaime Campos, né, Wellington Fagundes. Isso é natural, né, mesmo porque as agremiações partidárias, elas precisam de pessoas que realmente venham ali somar, principalmente visando 2026, que nós teremos aí um pleito eleitoral, e você precisa de pessoas que possam propiciar votos para que você possa acessar as cadeiras, quer seja nas eleições proporcionais, quer seja nas eleições majoritárias que hão de vir, né? Então isso é natural. Eu acho que ainda tem muito chão ainda para rodar. Eu acho que o foco este ano é trabalhar firmemente aí na vice-liderança da oposição, né? Fazer uma oposição séria, uma oposição aguerrida, uma oposição técnica, né? Mas assim, com muito respeito, com um posicionamento firme, né? Mas que a gente possa aí estar mostrando aí todo o nosso empenho, o nosso valor lá na nossa oposição. Igor Tax, fica à vontade. Deputado, como é que a direita nacional, e o senhor faz parte dela por ser deputado federal, está ali conversando com seus colegas, com líderes partidários da direita, não só do PL, como o senhor citou, mas de outros partidos, enxergam a eleição do ano que vem? Porque o ex-presidente Bolsonaro está inelegível. Existe, exato, obviamente, a tentativa de torná-lo elegível. Além disso, outros nomes acabam despontando, mas ainda a presença dele inibe que a direita encontre um caminho. E se demorar muito para encontrar esse caminho, pode ser que entre em desvantagem na disputa presidencial de 2026 contra o atual presidente Lula. O que vocês conversam nos bastidores lá? Tem uma preocupação com relação a essa incerteza? Vão apostar? O Bolsonaro fala, não, o candidato sou eu. Os filhos dele, não, o candidato sou eu. Eu sou candidato da direita, mas eu não vejo um caminho assim. O Alexandre de Moraes vai mudar de decisão daqui até lá? Complicado, né? Como é que o senhor vê isso, assim, sinceramente, a possibilidade dos nomes da direita para 26? Olha, é aquela história, né? Num país onde uma pessoa que foi condenada em 3 instâncias por lavagem de dinheiro, crime de corrupção, né, e estava cumprindo a pena, e por um detalhe, vamos dizer assim, técnico, né, por um detalhe técnico, foi-se anulado todo esse processo, e essa pessoa se tornou-se elegível e se tornou o maior mandatário desse país. Realmente eu acho que tudo é possível, né? Então, lógico que por mais que nós façamos esse tipo de colocação, a questão das eleições de 2026 é uma preocupação a nível, né, da direita brasileira. Nós estamos trabalhando firmemente para que a direita ela esteja unida, ela esteja convergente, para que a gente possa, com certeza, apresentar o nome. O nosso principal nome da direita hoje ainda é Jair Messias Bolsonaro, né? Por quê? Porque, com certeza, se não um dos maiores líderes, né, da direita e do conservadorismo brasileiro, é o maior líder, né? Então nós fazemos votos aí de que a gente possa conseguir reverter essa situação, mas lógico que tudo isso também é pensado aí de maneira que, caso isso não aconteça, se tem aí, né, uma outra possibilidade para podermos aí estar apresentando. Mas nós tivemos uma pesquisa agora esses dias aí, onde ele aparece aí num cenário junto com o Lula na frente,
né? Então, eu acho que é cedo ainda para falarmos, mas isso está sendo discutido a nível de Brasil também. Vou pedir para o senhor permanecer conosco só mais uns minutinhos para a gente responder aqui algumas dúvidas de ouvintes, mas a gente precisa fazer novamente aquela pausa. É bem rápido, a gente está de volta para encerrar aqui o nosso bate-papo dessa manhã. CBN Cuiabá, reta final do nosso bate-papo com o deputado Coronel Assis, ele que compartilha conosco essa semana aqui especial também, comemoração aos 4 anos do Jornal da CBN Cuiabá. Deputado, eu guardei aqui, pedi para o senhor ficar mais uns minutinhos conosco. Tem alguns questionamentos aqui dos ouvintes. O Luciano Ramalho mandou um áudio para a gente, Pedro, será que a gente consegue reproduzir? Ele tem um questionamento ao deputado com relação às tornozeleiras eletrônicas. Luciano Ramalho tocou no assunto da tornozeleira. Tornozeleira eletrônica, qual é a real função dela? Desocupar vagas dentro de presídio? Porque não existe nenhum monitoramento, tá? Eu acho que só quem está ganhando dinheiro com tornozeleira é a empresa que fornece elas, porque não existe o menor monitoramento sobre isso. É apenas para deixar o vagabundo solto e nós com medo dele, porque olha no pé do cara na rua, você já fica esperto, já fica com medo. E o cara ostenta aquilo como se fosse um distintivo. Tá aí, deputado, fica à vontade. Luciano, realmente, né, cara, obrigado pela sua pergunta, mas essa colocação que você fez é uma colocação muito pertinente. Infelizmente, no Brasil, hoje, nós vivemos uma situação chamada política do desencarceramento. E esse trem é sério, viu, pessoal? Esse trem está presente no Executivo, está presente no Judiciário, está presente lá no Legislativo também, né? Onde o pessoal acha que cadeia não resolve, né? Cadeia não serve, cadeia não resolve, não muda ninguém, mas uma coisa eu falo, eu nunca vi ninguém que foi morto, roubado, estuprado ou violentado em um dos seus direitos por parte de pessoas que se encontravam presas, né? Então, realmente a questão da tornozeleira, ela precisa mudar, né? Para você ter uma ideia, existe uma legislação, uma resolução do CNJ falando que é proibido entregar a localização da tornozeleira para um delegado de polícia, por exemplo, que está instruindo uma investigação, que está instruindo um inquérito, né, para uma inteligência da Polícia Militar. Então nós aprovamos esse ano passado uma legislação na Câmara dos Deputados, deve subir lá para o Senado da República, dando direito, sim, né, aos delegados de polícia, né, a questão da inteligência, das investigações, de acessarem a localização dessas tornozeleiras, né? Eu acho que é importante, né, que nós possamos monitorar essas pessoas com exatidão, né, e saber se onde ocorreram crime existiam pessoas ali que estavam sendo monitoradas para essas tornozeleiras. Mas, como eu disse, estamos fazendo aí 40 anos da Lei de Execuções Penais, que criou todos esses conceitos, né? O conceito da saidinha, o conceito, né, da prisão, da progressão de regime, né, na questão do semiaberto, do aberto, e isso acaba entregando muito mais ao criminoso e muito menos, né, ao cidadão. E nós iremos ir para cima dessa legislação esse ano lá no Congresso Nacional, tenha certeza disso. Tem uma pergunta agora do Benedito, deputado, com relação ao decreto que o senhor criticou do governo federal. Ele diz assim: pergunta ao deputado se esse decreto é para proteger as famílias das ações truculentas de alguns policiais. Vários inocentes já se foram por conta dessa prática. Eu, por exemplo, perdi um familiar dessa forma. Queria que o senhor comentasse aí também essa opinião, né, do Benedito, que fala de ações truculentas. A gente entende a sua opinião, né? Como eu disse anteriormente, né, hoje, né, se tem alguma instituição que corta na própria carne, né, e não tem medo de fazer isso, são as instituições policiais, né? Nós temos aí, né, um exemplo do que aconteceu lá, né, em São Paulo, onde aquele cara promoveu aquela ação extremamente errado, né, extremamente desnecessário, e com certeza está sendo punido, né? Ele está preso, se eu não me engano, e os crimes que ele é acusado é prevaricação, lesão corporal e um outro crime lá também, que é um crime de menor potencial. Mas como ele é policial, ele está preso, né? Se a gente pegar isso e transportar isso para qualquer um da vida civil, e ninguém fica preso no Brasil por causa desses crimes não, né? Mas o policial, ele é punido. Então tenha plena convicção
convicção, né? Eu fui comandante-geral da Polícia Militar, eu nunca passei pano para mal policial. Nós sempre puníamos e cortávamos na própria carne, mas sempre valorizei o bom policial. E a maioria das ações policiais, e diga-se de passagem, são muitas ações, né? Exemplo de São Paulo, que atende aí cerca de quase 5 milhões de ocorrências aí mês, né? Nós temos boas ações. Nós não podemos nivelar todas as forças de segurança pública por uma ação isolada de um ou de outro agente. Meninos, mais alguma dúvida por aí? Já seguramos, deputado, aqui 1 hora. Tudo certo, Igor? Tudo certo, Panoc? Então, Tudo queria certo. agradecer. Deputado, agradecer a toda a equipe que está aqui conosco também. Obrigada pela companhia nessa manhã. Fica à vontade aí para se despedir da nossa audiência, desejando também um ótimo ano de 2025. Dizer que a CBN Cuiabá está de portas abertas sempre por aqui. Obrigado, parabenizar mais uma vez pelos 4 anos aí do Jornal CBN, parabenizar aqui, né, meu amigo Igor Tax, Camila, Panoc, toda a equipe técnica aqui desse grande veículo de comunicação e dizer que nós estaremos esse ano lá no Congresso Nacional trabalhando firmemente, né, dentro do que nós acreditamos, né, dentro da questão do que os 50 mil mato-grossenses acreditaram no Coronel Assis. Eu gosto sempre de dizer, estou no mandato, não é para fazer nada da minha cabeça, é para fazer, né, o que as pessoas que acreditaram em mim me colocaram lá para fazer. Então, toda vez que eu dou um voto, toda vez que eu faço uma manifestação, é em nome desses quase 50 mil brasileiros. Um forte abraço a todos, um feliz 2025 e que possamos ter aí sucesso nesse ano a todos. Um forte abraço. Amém.